A experiência com o servo sofredor, Isaías 53, de 1 a 9. Infelizmente, ainda existem pessoas que não sabem ou não querem acreditar que Jesus veio ao mundo. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. As pessoas estão ainda esperando o Messias, e muitas pessoas. Pessoas influentes, pessoas que querem dominar o mundo com esse pensamento, com esse sentimento. Mas está claro na Bíblia, nas características em Isaías 53, de que Jesus é o servo sofredor. Alguns creem que o servo sofredor é um povo, o povo de Israel. Mas tem muitas evidências nesse texto que diz que é uma pessoa. E essa pessoa veio a este mundo, habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Amém? Precisamos crer nisso, porque senão, qual seria o objetivo de estarmos aqui? Se nós não cremos nisso, nós podemos levantar e ir embora, desistir, procurar outra fé, outra esperança. Mas uma esperança que não dará em nada. Vamos ler o texto e vamos perceber aqui características marcantes de que Jesus é o servo sofredor. Depois vou fazer uma comparação de alguns versículos desse texto com versículos do Novo Testamento que confirmam as profecias aqui citadas. O texto diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele nasceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos ou tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, o consideramos castigado por Deus, atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Esse é um texto que para mim mais traz evidências de que Jesus é o servo sofredor. Só quem tem experiência com a presença de Cristo em sua vida pode ter paz com Deus. Não é possível ter paz com Deus de nenhuma outra forma. Mas o mundo em que nós vivemos tem buscado viver em paz ou experimentar algum tipo de paz, só que uma paz com S, não com Z. E paz com S é uma parte da palavra passageira, porque logo essa paz passa. Logo essa paz perde o seu sentido e não tem efeito mais na nossa vida. As pessoas fazem guerra tentando ter paz, matam as pessoas, eliminam as pessoas que podem criar alguma contradição no seu convívio buscando a paz. Que feliz consequência da fé é termos paz com Deus. Essa é uma feliz consequência. Temos lutas depositando fé em Cristo, mas a feliz consequência é a paz com Deus, que supera todas as outras coisas. Tendo paz com Deus, a gente consegue enfrentar qualquer situação,
como o apóstolo Paulo escreveu, né, que o que ele recebia de Cristo, com o que ele recebia de Cristo, em termos de experiência, de fé, de confiança, ele poderia enfrentar qualquer situação. Isso está lá em Filipenses, no desabafo de Paulo, diante das situações difíceis que ele já tinha enfrentado e do reconhecimento do apoio da igreja em momentos cruciais da sua vida. Essa paz que vem de Deus não é meramente paz entre países, entre vizinhos, ou paz no lar, salvação, mas a salvação que traz a paz com Deus. Somente quando somos salvos, nós podemos conhecer o que é paz, e paz com Deus, porque antes disso estávamos afastados. Romanos capítulo 5, verso 1, texto que o Júnior leu há pouco. Romanos 5, verso 1. Como que começa essa experiência com o servo sofredor que garante paz ao nosso coração. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós experimentamos a justificação, ou seja, alguém nos torna justo, nós éramos pecadores, nós somos pecadores, mas pelo sacrifício de Cristo nós nos tornamos justos. Só Jesus pode nos tornar justos diante de Deus. Você se lembra de algum momento em que você tinha feito alguma travessura e sabia que os seus pais iam chegar? Seus pais tinham saído para trabalhar e de repente iam descobrir que você tinha aprontado alguma, né? E aí você ficava sem paz, tentava esconder, ou esconder a coisa que você quebrou. Eu me lembro de uma situação, uma vez eu quebrei um vaso da minha mãe, brincando de bola na sala, né? Era uma casa, tinha quintal, tudo, mas não adianta, a gente sempre quer fazer o que não é para fazer, né? Eu fui brincar de bola na sala, quebrei um vaso da minha mãe. Eu sabia que ela gostava daquele vaso, que ficava na mesinha de centro, desde sempre. E então, quando ela chegou, ela ficou muito brava. Você quebrou meu vaso, e falou todos aqueles adjetivos que os pais sabem falar, né? Ela falou assim, agora você vai ter que comprar outro. E você vai vender limão na feira para comprar. A história, eu já contei isso uma vez aqui. Os mais antigos talvez se lembrem. Mais antigos de igreja, né? Não de idade. Aí eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu gostava muito de ir na feira. Mas teve um dia, sabe aquele negócio de criança, a mãe ficava, para quieto menino, e eu não parava. E tinha uma banquinha que era no chão, era o homem que vendia pimentas. Vários tipos de pimenta, o Davi ia gostar de conhecer. Então, vários tipos de pimenta. E eu pisei em algumas bacinhas de pimenta, brincando, correndo, e virei a bacia e derrubei todas as pimentas do cara. O cara ficou muito bravo comigo. Queria me pegar e falou um monte, e minha mãe também torcendo minha orelha. Teve um efeito colateral isso. Né? Aí, então, quando ela falou que eu ia ter que vender limão na feira, eu me lembrei de quem ficava do lado do cara da pimenta. Era o cara do limão. E isso me trouxe uma angústia. Mas no fim, mãe é mãe, né? Ela me perdoou, não precisei vender limão e ficou tudo certo. Mas essa é uma angústia muito pequena dentro da angústia de viver separado de Deus eternamente. Isso é nada perto daquilo que seria estar eternamente separado de Deus. Aquele que tem um coração aberto a nos perdoar, desde que reconheçamos o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Quando nós nos calamos sobre os pecados, nos afastamos de Deus. E isso fere a nossa vida. Isso machuca o nosso coração. Nós passamos a ver Deus como inimigo. Esse mesmo sentimento, minha mãe vai chegar e ela vai descobrir e ela vai me castigar, então nós começamos a ver a nossa mãe, ou aquele que vai nos corrigir, ou pode nos corrigir, como nosso inimigo. Às vezes nós agimos assim com Deus. Nos lembramos de Deus como inimigo, aquele que sabe as coisas erradas que nós fazemos, e por isso ficamos tentando nos esconder dele. Não queremos falar a respeito dos nossos pecados, porque nós temos um Deus ou alguém que vai nos castigar. Isso tira a nossa paz, isso rouba a nossa paz.
Nós só conseguimos ter paz de novo quando nós falamos com Deus a respeito do pecado que cometemos. Porque é aí que nós somos justificados. Mas se nós não falarmos, se nós ficarmos tentando esconder, colar o vaso com durepox, ou tentar disfarçar o nosso pecado, não admitindo a culpa, então o problema não será resolvido. É preciso que haja o reconhecimento para que haja a paz. Para isso temos que falar sobre os pecados. Só tem a experiência com a presença de Jesus Cristo em sua vida quem pode ter paz com Deus. Só quem tem a experiência com Cristo em sua vida pode ter paz com Deus. Fora isso, não é possível. E nós precisamos utilizar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Deus não é um nosso adversário. Deus é o nosso maior amigo. Deus, de fato, é o Pai bondoso. É aquele que pode nos restaurar, aquele que pode nos conceder paz para a vida. Então, não podemos olhar Deus como nosso adversário, mas aquele que é o único capaz de nos tornar justos novamente. Podemos ter paz com Deus, então, por algumas razões. E agora aqui nós vamos começar a falar a respeito do que Jesus fez por nós para nos reconciliar com Deus. Vamos ver o que Isaías disse que ele faria, como ele se apresentaria dessa forma, como aquele que nos conduz à paz com Deus, e como ele de fato se apresentou. Então Jesus sofreu por nós, isso está em Isaías 53, no verso 5, na parte A. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Pode deixar a Bíblia aberta em Isaías, e se você desejar, você pode ir anotando ao lado dos versículos os que são correspondentes. Algumas Bíblias já têm essa anotação, em uma coluna assim, com umas letras bem pequenininhas, mas tem lá já essas referências. E é uma coisa legal para aprender, né? Tem muitas Bíblias que têm essas indicações, a correlação do Antigo com o Novo. Isso é muito útil para confirmar aquilo que nós sabemos que é verdade, porque a Bíblia se completa, a Bíblia se confirma no Antigo Testamento com o Novo Testamento. E isso é muito bom para falarmos com pessoas que estão com dificuldades de acreditar em Jesus como o nosso único Salvador. Bom, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, ele sofreu por nós. Em Romanos 4:25 nós vemos isso. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Se Jesus só tivesse morrido, seria uma coisa bonita, mas ele seria apenas um mártir. Jesus não é um mártir. É diferente de Tiradentes, que morreu por uma causa. Jesus não é um mártir, Jesus é o Salvador. Muitas pessoas confundem isso. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhuma outra pessoa, não existe nenhuma religião em que o Deus morreu e ressuscitou. Somente Jesus. Por isso ele não é um mártir, ele é um Salvador. Ele tem que ser nosso Salvador. Cristo foi entregue para morrer a fim de expiar. Expiar no sentido não de dar uma espiadinha, mas de nos reaproximar de Deus. A expiação é uma obra, é um processo de reunião de duas partes que antes estavam alienadas, separadas. Exatamente como nós estávamos no nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos alienados de Deus por causa do pecado. E ficaríamos alienados até eternamente, se não nos reconciliássemos com Cristo. Então a morte de Cristo foi para a nossa expiação, para que fosse possível, para que seja possível que nós nos reaproximemos com Deus. E isso eternamente. Os pecados do seu povo, ele fez isso por causa dos pecados do seu povo, para garantir a justificação de cada um de nós. Não só de Israel, mas de todo aquele que nele crê. É para isso que Jesus veio ao mundo, para sofrer por nós, para expiar a nossa vida do pecado. Também Jesus assumiu a nossa culpa. E somente alguém que não tinha culpa que poderia assumir a culpa de alguém. Porque se você também é culpado, que vantagem há? Que resultado poderia ter você assumir a culpa sendo culpado também da mesma coisa que alguém fez? Isaías capítulo 53, verso 5, na parte B. Hoje em dia a gente vê muito acontecer coisas
nesse sentido, né? Por exemplo, no tráfico de drogas, as pessoas pegam adolescentes, pessoas que não têm 18 anos ainda, para ficar à frente do crime e então não cumprirem pena ou mudar para que as pessoas de maior possam escapar da pena ali atribuída. Só que com Jesus isso foi eficaz. Uma pessoa humana, ela vai chegar um momento que ela vai ter 18 anos e será presa. E tem toda essa confusão aí de maioridade penal e tudo isso que as pessoas ficam discutindo. Mas com Jesus, ele nunca teve pecado, nunca será possível para Jesus pecar. E por isso que ele pode assumir a nossa culpa. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado por cada um de nós. O pecado e o castigo pertencem a nós. Cristo, sem mácula nem culpa, sem mancha alguma em sua vida, voluntariamente assumiu ambos em nosso favor, tanto o castigo como a culpa do nosso pecado. Ele assumiu isso, ele tomou para si. Ele falou, não, deixa comigo que eu faço isso por vocês. Eu não tenho pecado, então eu vim aqui para pagar o preço do pecado de todos vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 3 e 4. Pois o que experimentei, lhes transmiti. Foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Cristo não só morreu, mas ele ressuscitou, venceu a morte. Ele fez isso para assumir a culpa dos nossos pecados. E essa coisa de vencer a morte é o que importa para nós. Só morrer não teria a validade, não teria a importância que tem, porque Jesus morreu e venceu a morte por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna e paz com Deus. Jesus também se humilhou. Ele, sendo Deus, ele se humilhou. Isaías 53, verso 7 diz que isso aconteceria. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Eu nunca, infelizmente, tive a experiência de ver uma ovelha sendo tosqueada. Só em filme. Mas eles usam essa figura que era comum para aquela época. Uma ovelha sendo tosqueada e ficando quietinha. Não fez nenhum barulho sequer. Não reclamou de nada, não se esperneou. Se entregou àquilo que era a necessidade. Dizem que era muito perigoso, os criadores de ovelhas dizem que uma ovelha muito peluda era um risco para ela, tanto que prejudicava, quando ela passava por lugares onde tinha muito galho, ela ficava enroscada e acabava ficando presa por causa da quantidade enorme de pelo. Também isso facilitava que quando ela virasse, ela não conseguia se desvirar, porque o pelo pesava e ela poderia acabar morrendo por causa disso. Então, deduz-se que para a ovelha era uma coisa agradável ser tosqueada. Ela sabia que aquilo faria bem para ela, mesmo por um incômodo. Então, traria paz para os seus próximos dias. E Jesus, sendo entregue como uma ovelha que estava sendo tosqueada, ele sabia que aquilo seria um incômodo, e para ele um grande incômodo, também para as pessoas que já tinham reconhecido ele como o Senhor, como Deus, mas aquilo traria a paz para a vida de muitas pessoas. E para a dele também, porque ele estaria cumprindo a sua missão. Então ele se entregou calado. Mateus capítulo 26, versos 62 e 65 a 65. Então nos conta em detalhes como isso aconteceu no Novo Testamento. Qual foi a realidade disso? Mateus 26, 62 a 65. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse: Você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia
que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Então aqui está o momento em que Jesus, ele quebra o silêncio. Apenas, ele não disse com as suas próprias palavras que ele era, ele disse, como ele era muito sábio e astuto nesse sentido, ele disse: você está dizendo que eu sou. E foi a única forma de quebrar o silêncio nesse sentido. E assim ele foi condenado por isso, porque para os judeus dizer a respeito disso, que era o próprio Deus, era uma blasfêmia e motivo de condenação, mas eles não tinham testemunha suficiente para isso. Jesus, uma vez condenado, foi exposto a uma situação totalmente ilícita, mas isso estava previsto, isso estava escrito, como vemos em Isaías 53. Isso já era parte da história real sobre a vida de Jesus. Os 72 membros do Sinédrio precisavam de testemunhas. Eram 72 pessoas que deviam estar ali compostas à mesa para fazer o julgamento a respeito de Jesus. E precisavam de testemunhas para poder fazer isso. E eles só acharam 2 testemunhas. E essas testemunhas torceram as palavras de Jesus. Você pode confirmar isso lá em Mateus capítulo 26, 61, como acabamos de ler. Jesus nada respondeu às acusações absurdas. Ele foi pressionado, ele foi instigado a fazê-lo, mas ele não fez. Jesus só rompeu o silêncio quando o sumo sacerdote o instigou a um juramento, para que ele afirmasse que era um Messias. Dizer que era um Messias era considerado blasfêmia, porque para os judeus era passível de morte, pois estava se igualando a Deus. E Jesus não se igualou a Deus, sendo ele o próprio Deus. Ele apenas disse: tu disseste. Então ele não poderia ter sido condenado por isso, mas foi uma armação prevista por Deus, planejada por Deus, para que tudo aquilo acontecesse e nós pudéssemos ser salvos. Os judeus nem sequer levaram em conta a hipótese de que Jesus estava falando a verdade, sendo, portanto, totalmente inocente do crime pelo qual foi crucificado, como foi previsto também em Isaías. Inocentemente condenado, inocentemente julgado, inocentemente morto por cada um de nós. Concluindo, os padecimentos de Cristo em prol da humanidade resgatam todos quantos nele creem, os quais então se tornam povo de Deus. Mas é preciso crer no sacrifício de Cristo e na vitória dele sobre esse sacrifício. Ele não só foi sacrificado, mas ele venceu a morte. Ele não ficou ali enterrado, ele não continuou ali pregado naquela cruz. E é por isso que, como evangélicos, nós não usamos crucifixo com Cristo pregado na cruz. Nós cremos no símbolo da cruz, achamos bonito, usamos algumas pregações nossas, mas para nós o Cristo não está mais na cruz. Ele saiu de lá. Tentaram guardá-lo no sepulcro, mas ele também não ficou lá. Ele está no coração de cada um que crê nele, para a vida e vida eterna. E esse é o melhor presente que nós podemos receber de Deus. João capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, pela fé, pela confiança da vitória de Cristo na cruz. Nós não vimos Jesus ressuscitando, mas nós podemos ver vidas ressurretas, vidas que estavam mortas no pecado, vidas que estavam condenadas à morte eterna, andando entre nós. Cada um de nós é uma prova de que Cristo está vivo, porque Ele nos fez viver de forma diferente, Ele reconstruiu a nossa vida. Todos nós temos histórias para contar, que representam que vivíamos mortos, mas agora estamos vivos, e vivos para viver com Cristo por toda a eternidade.
Assim se cumpriu o que estava previsto em Isaías 53. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões e sepultado no túmulo de um rico, José de Arimateia. Isaías 53:9 diz: foi morto ao lado de criminosos, foi enterrado entre os ricos. Foi exatamente como estava previsto na Bíblia. 2 ladrões foram crucificados, Mateus 27:38. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Depois, Mateus 27:59 e 60. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Não era qualquer pessoa que podia ter um túmulo assim. Cavado na rocha, em um lugar nobre, somente uma pessoa rica, como estava previsto, como José de Arimateia, que se converteu e cuidou do sepultamento de Cristo. Mas aquela grande rocha não conseguiu deter Jesus. Ela rolou e Jesus saiu de lá, vivo, para estar à direita do Pai, por toda a eternidade, nos aguardando. Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E nós estamos aguardando esse dia, de estarmos com Deus por toda a eternidade nos céus. Quem hoje creu nessa pregação? É assim que o texto começa, de Isaías 53. Quem hoje creu nessa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Em quem o Espírito Santo está tocando, marcando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo? Se você está aqui hoje e ainda não deixou que essa pregação fizesse sentido para a sua vida, mas você está percebendo hoje que tem perdido tempo, e quer dizer com seus próprios lábios que você crê que Jesus é o seu Senhor, que Ele não só morreu por você, não só assumiu a culpa do seu pecado, mas Ele está vivo e te aguardando para viver com Ele eternamente. Alguns podem pensar, bem, eu sei que Ele está me aguardando, mas eu não quero ir já. Não estou falando para você ir agora. Mas no tempo que Jesus, de fato, te chamar para estar com Ele. Cada um tem o seu tempo. Pode ser que Jesus venha hoje à tarde buscar todos nós. Isso seria maravilhoso. Sim ou não? Isso seria maravilhoso. Não precisaríamos pensar na crise, nem em nada mais que tire o nosso sossego. Paz com Deus é somente para aquele que tem experiência com Cristo.